Olá a todos! Estamos no nosso segundo dia de Seminário de Vida no Espírito, que está acontecendo todas as quintas-feiras aqui no canal. E a pregação de hoje é sobre o pecado, certo? Nós possamos começar essa palavra entendendo que Deus não criou o pecado. Deus nos criou na nossa totalidade de santidade. Por isso que dentro de nós há santidade, mas há também o pecado. Nós vamos chegar lá. Deus não criou para que sejamos pecados. E inclusive na palavra ele não quer que ninguém se perca, ao contrário, que todos se convertam. Porque dentro de nós há uma tendência, né, pela herança de Adão a pecar. A viver pelo mundo, né? O rebanho, né? Nós acabamos vivendo pelas tendências que o mundo prega. Então, o pecado, ele aparece a partir do primeiro pecado que aconteceu, que foi a desobediência de Adão e Eva. Na verdade, desobediência de Adão, né? Porque o inimigo precisava tentar Adão, só que ele não tinha acesso a Adão. Então ele usou a Eva. Ele chegou primeiro a Eva, porque Deus fez o homem santo, Deus colocou ele no Éden, e lá no Éden era um jardim lindo, maravilhoso, e Deus deu toda a liberdade para o homem viver no Éden. Mas havia uma única árvore, que era no centro do jardim, que chamava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore, Adão não poderia comer o fruto. Era uma regra que Deus colocou. E o nome fala, né? O fruto da ciência do bem e do mal. Nós vamos chegar lá. Aí, o inimigo, ele se coloca em serpente. E o inimigo, ele vem como alguém bom. Só que não, né? Ele vem para tentar a pessoa. Ele chega a Eva e fala: olha, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem todas as frutas. Olha só como que ele chega. Todas as frutas não. Não. A gente só não pode comer a fruta lá da árvore central, do centro do jardim lá. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o inimigo fala: porque se você comer esse fruto, Deus não quer que você vai ser igual a ele. Você vai ter poder igual a ele, você vai... Por isso que ele não quer. E ali, o inimigo tenta, Eva mostra, coloca os seus argumentos, né, nefastos. E a Eva vai e experimenta. E não acontece nada com Eva. Porque era Adão que deveria ser pego, né? Então, a Eva come e não acontece nada. E vai até Adão. E fala: olha, comi do fruto lá, não me aconteceu nada. Aí Adão vai e come também do fruto. Qual é a primeira atitude que Adão tem quando come o fruto? Ele olha para Eva, Eva olha para Adão e fala: você está nu. E eles se escondem. Veja, o que era o fruto dessa árvore? Era o pecado. Porque quando eles não tinham conhecimento do bem e do mal, eles eram santos. Porque não havia o conhecimento. Deus nos fez assim. Mas a partir do momento que há o conhecimento do bem e do mal, há a malícia. E eles se escondem. E a palavra diz lá em Gênesis que Deus caminhava pelo jardim todas as tardes. E ele sente falta de Adão e fala: Adão, onde estás? Eu estou aqui, Senhor. Ele se esconde no arbusto. Eu me escondi porque eu estou nu.
E Deus fala para ele: como você sabe que você está nu? Por acaso você comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Ou seja, a partir do momento que você tem ciência do que é bom e do que é mal, você tem ciência, você começa a pecar. Você é tentado, você é inclinado a pecar. E, e Deus pedia para que eles não comessem aquele fruto, para que eles se mantivessem santos, para que eles mantivessem puros. Deus não proibiu, Deus não nos proíbe. Tanto é que deixou a árvore lá para ele. Deus poderia, o poder que Deus tem não deve deixar a árvore lá. E a partir do momento que existe o inimigo, que é uma outra história, Satanás, Deus, na sua infinita bondade também, dá a oportunidade a Satanás também de poder tentar. Não porque ele odeia o ser humano, não, vou deixar ele tentar para cair no pecado. Não, Deus, como eu falei, ele não quer que ninguém se perca, ao contrário, que todos se convertam. Mas é para Satanás. Já que desafiou Deus, Deus deu essa brecha para que ele também tivesse. Mas aí tudo, você vai falar assim, mas então, não, mas tudo tem um caminhar até a vinda de Cristo, não é? E a gente vai chegar lá. Porque a partir do momento que Adão come o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, toda a sua posteridade, inclusive nós, somos privados da salvação de Deus. Porque Deus te criou santo, sem mancha. A partir do momento que você se mancha, Deus não habita no impuro. Deus é puro, Deus não habita, então Deus se afasta. Então existia, né? Aí o homem, todos pecaram, diz a palavra, e todos ficaram privados da graça de Deus, com exceção de Cristo. Moisés pecou, Abraão, Davi, Salomão, todos pecaram. Eram homens escolhidos de Deus, mas pecaram. Josué. Então ali, na tentação de Adão e Eva, veja, ali todos ficaram privados da graça. E outra coisa, aí surge a lei. E para que existe a lei? A partir do momento que tem conhecimento do bem e do mal, a lei é para regularizar o que é pecado e o que não é. Para que haja ordem, a mesma coisa a lei, a nossa Constituição. Ela existe para tipificar o que é crime e o que não é. O que você pode e não pode fazer. Essa é a lei dos homens, é a Constituição. A lei de Deus é a palavra. Ela tipifica o que é pecado e o que é santidade. O que é a vontade de Deus e o que não é. E não tem meio termo. Se você está em pecado, não tem como você estar em Deus. Não tem meio pecado, não tem meia salvação. Ou você faz um ato de santidade ou um ato de pecado. Né? Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Fora disso vem de Satanás. Isso está na palavra. Ou quente ou morno, frio eu vomito. Ou quente ou frio, morno eu vomito. Está na palavra. Então, nós precisamos entender isso. Temos que nos voltarmos para Deus a todo tempo. Então, como fazer? Todos estavam privados da graça de Deus. Porque a partir de Adão, como diz a palavra, todos pecaram. Porque lá no Éden, Adão tinha a proteção de Deus. Fora dele, não. Até que chegou Cristo. Esse era a questão que Deus criou para vencer o mal. Lá, Adão pecou. Cristo, como diz
Paulo, em Filipenses, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus Pai o exaltou soberanamente. Então, a partir do momento que um homem desobedece a Deus, o pecado entra. A partir do momento que um homem obedece a Deus até a morte, morte de cruz, a salvação entra. O céu se abre. E interessante que eu não falei, começamos a formação hoje. Hoje é dia 25 de dezembro. Hoje é dia do Natal de Jesus Cristo. E assim, hoje estamos fazendo no Natal essa formação. Né? E é justamente o Natal. E olha só, dentro da formação, como é providencial. Eu queria fazer uma mensagem de Natal, como eu fiz ontem, dia 24, mas hoje eu não queria perder o seminário de vida. Então estou dando outra mensagem. Através da formação do seminário de vida. Ali a salvação volta. Nós somos dignos da graça de Deus. Através do sim de Maria. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim tua vontade. E do sim de Jesus. Assim como Adão e Eva foram tentados no paraíso, Jesus foi tentado no deserto. Muito mais tentado, inclusive. E ele venceu a tentação. Enquanto Adão perdeu a tentação lá no Éden, Jesus venceu no deserto. É a vitória no deserto. Então, a grande questão de pecado é... E o inimigo de Deus usa hoje algumas teologias, como a teologia da libertação, onde diz que pecado não existe. Isso é satânico. É Satanás que quer falar para você que o pecado não existe. Existe. E nós temos que fugir dele. A palavra é bem clara sobre isso. O pecado existe. E se o pecado não existisse, então por que Cristo viria? Por que estamos celebrando o Natal hoje se o pecado não existe? Se é realmente a vinda do Cristo que veio para vencer o pecado. Que a partir do momento que Cristo morre na cruz sem pecar, uma única vez, com 33 anos de vida sem pecar, Cristo vence o pecado porque ele não pecou. Cristo vence a morte, porque a morte é relação, é consequência do pecado. O nosso corpo, ele morre porque nós pecamos. Então Cristo morreu, mas ele ressuscitou de corpo para o céu. Porque ele não pecou. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ele venceu Satanás, que hoje já está julgado, condenado, esperando simplesmente o seu fim. Porque Satanás venceu em Adão, ele perdeu em Jesus. Ele não conseguiu. E tentou várias vezes, não só no deserto, no Getsemane. Jesus teve medo, mas ele falou que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai que está no céu. Então, ou seja, ele fala, se for da tua vontade, que afasta-se de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, a vontade do Pai. E assim, ele vence o pecado. Então hoje temos, o que acontece hoje depois de Jesus, depois de Adão? A nossa vida hoje, nós temos Adão e Jesus dentro de nós. Nós temos Adão, que é o homem velho, e Jesus, que é o homem novo. Agora a escolha é nossa. Quem nós queremos seguir? Ser discípulos de Adão, do pecado, ou ser discípulos de Jesus, da salvação e da santidade? Esta é a grande realidade que todos nós temos que entender e buscar. Buscar em Jesus o crescimento espiritual. Irmãos, essa é a grande questão do pecado. O pecado existe. Não entre em situações onde Satanás fala para você que ele não existe. O pecado existe.
E Jesus, ele vem para nos libertar desse pecado. Ele nos manda o Espírito Santo para que tenhamos sabedoria, inteligência, força para lutar. E como é decidir por Jesus e pelo pecado? Ou pelo pecado, né? Jesus ou o pecado. É lutar todos os dias contra o pecado. É entender a sua condição humana, entender que você é pecador e tentar não pecar o mínimo possível. E quando pecar, como diz a palavra, temos no céu intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Está na palavra. Então, que nós nos curvemos na presença de Deus e peçamos perdão pelo nosso pecado e sigamos a nossa vida. Que nos, nós não nos aceitemos a condição do mundo, mas busquemos a nossa graça em Deus, a nossa ressurreição todos os dias. Que nós vençamos o pecado. Eu falo isso para você, eu falo isso para mim. Que nós tenhamos em nosso coração a marca do eterno, a marca da salvação. Não é? E assim vençamos essa situação chamada pecado. Estamos no seminário de vida, o segundo dia. Aqui na descrição eu vou colocar as vivências da semana. Eu não me lembro se eu coloquei a semana passada, mas a partir de hoje eu vou colocar todos os dias. Pesquisem, pelo menos uma pessoa que faça a vivência diária até quinta-feira que vem, onde nós falamos do pecado dessa vez, e teremos a salvação. Não perca, e que nós possamos nos santificar em Cristo. Esta é a grande realidade para uma conversão sincera e verdadeira. Não nos conformeis com o pecado, eu lembrei o que eu ia falar. Mas revestimos de Cristo. Amém? Bom Natal para você, hoje é dia 25 de dezembro. Feliz Natal. Que Deus te abençoe e te guarde. E te dê muita paz no seu coração. Fique em paz. E até a próxima. Até a próxima quinta-feira, com a próxima pregação. Até amanhã, né? Com o próximo vídeo. E que Deus te abençoe. Um Feliz Natal. Um abraço. Fica com Deus.